Sorria! Você está sendo filmado! Certamente você já viu em algum lugar ou tem na sua casa um sistema de segurança. Então, você precisa saber quem foi Marie Van Brittan Brown. A história de Marie Van Brittan Brown é uma daquelas que parecem roteiro de filme. Uma mulher negra comum enfrentando um problema real que acabou mudando a segurança de milhões de pessoas no mundo. Você já imaginou viver em uma época onde ouvir uma batida na porta podia significar perigo? Sem câmera, sem olho mágico moderno, sem aplicativo no celular, sem nenhuma forma de saber quem estava do lado de fora. Agora, imagine uma mulher negra, nos anos 60, em um bairro pobre de Nova York, cansada de sentir medo dentro da própria casa. E se eu te dissesse que uma das tecnologias mais usadas no mundo hoje, câmeras de segurança, videoporteiro, monitoramento residencial, nasceu da mente brilhante dessa mulher? Mas tem um detalhe revoltante nessa história. Quase ninguém sabe o nome dela. Hoje, você vai conhecer a incrível história de Mary Van Brittan Brown, a mulher que transformou medo em inovação e ajudou a mudar o mundo para sempre. Mas antes de começar, já comenta aqui. Você abriria a porta sem saber quem está do outro lado? Porque foi exatamente essa pergunta que mudou a história. A história começa nos anos 1960. Lugar? O bairro do Queens, em Nova York. Uma cidade enorme, cheia de oportunidades, mas também cheia de perigos. Marie trabalhava como enfermeira. Seu marido, Albert Brown, era técnico em eletrônica. O casal tinha uma rotina difícil, horários irregulares, longos períodos sozinhos em casa e um grande problema: a criminalidade crescente na região. Naquela época, não existiam câmeras domésticas, campainhas inteligentes ou aplicativos no celular para monitorar a casa. E a resposta da polícia podia demorar muito. Marie fazia uma pergunta simples, mas poderosa. Como posso saber quem está na minha porta sem me colocar em risco? Foi dessa preocupação diária que nasceu uma ideia revolucionária. Em 1966, Marie criou um sistema de segurança doméstica muito à frente do seu tempo. A invenção incluía uma câmera móvel instalada na porta, pequenos visores em diferentes alturas para adultos e crianças, um monitor dentro da casa, comunicação por áudio com quem estava do lado de fora e um botão de emergência para chamar a polícia. Parece algo moderno, não é? Mas isso foi pensado décadas antes das câmeras inteligentes e videoporteiros atuais. O sistema permitia que a pessoa dentro da casa observasse o visitante sem abrir a porta, algo extremamente inovador para a época. Em 1969, Marie e Albert receberam a patente da invenção nos Estados Unidos. Se hoje os Estados Unidos é um país preconceituoso, imagina em 1969. Uma pessoa negra tinha que se destacar 3 vezes mais que um branco mediano para ser considerada. Uma invenção dessa custou a ser credibilizada. 2 negros com uma ideia genial. Embora Marie não tenha se tornado mundialmente famosa na época, sua criação influenciou diretamente a evolução dos sistemas modernos de vigilância residencial. A parte mais inspiradora da trajetória de Marie Van Brittan Brown é que ela não esperou alguém resolver o seu problema. Ela olhou para uma dificuldade da vida real e pensou: e se eu mesma criasse uma solução? Sua história mostra que grandes revoluções nem sempre começam em laboratórios gigantes. Às vezes, começam dentro de casa, com alguém cansado de viver com medo. Hoje parece simples. Você pega o celular, olha a câmera, vê quem está ali. Mas naquela época, nada. Você tinha 2 opções: abrir a porta ou ficar imaginando o pior. E foi exatamente nesse medo diário que nasceu uma ideia genial. Marie não era engenheira, não era cientista famosa, não tinha um laboratório milionário. Ela era uma mulher comum, tentando resolver um problema real. E talvez seja isso que torna essa história tão poderosa. Porque grandes invenções
nem sempre nascem da riqueza. Às vezes nascem do medo, da necessidade, da sobrevivência. Marie começou a pensar: como posso ver quem está do lado de fora sem me colocar em risco? Parece uma pergunta simples, mas a resposta dela estava décadas à frente do mundo. Ela desenhou um sistema revolucionário. Na porta de entrada, ela imaginou uma câmera móvel. Essa câmera poderia deslizar para observar diferentes partes da entrada. Na década de 60, ela também pensou em algo extremamente inteligente. Pequenas aberturas em diferentes alturas. Uma para adultos, outra para crianças. Além disso, o sistema permitiria conversar com quem estivesse do lado de fora. Praticamente um interfone com vídeo. Mas não para por aí. Ela ainda incluiu um botão de emergência para acionar autoridades. Pensa nisso por um segundo. Mary basicamente imaginou um sistema parecido com os atuais. Vídeo porteiro, câmera inteligente, monitoramento remoto, botão de emergência. Tudo isso antes da internet existir, antes dos smartphones, antes do Wi-Fi, antes das câmeras modernas. É como se ela tivesse olhado décadas no futuro. Em 1966, Mary e seu marido começaram oficialmente o processo da invenção. E em 1969, receberam a patente do sistema de segurança residencial. Mas aqui existe uma parte importante da história. Ser uma mulher inventora já era difícil. Agora, imagine ser uma mulher negra nos Estados Unidos dos anos 60. Um período marcado por desigualdade racial, pouca visibilidade, poucas oportunidades, pouco reconhecimento. Mesmo assim, Mary fez algo extraordinário. Ela não esperou permissão. Não ficou esperando alguém resolver. Ela criou a solução. E sabe o mais curioso? Muita gente não percebe o quanto usamos ideias parecidas até hoje. Quando você olha a câmera da campainha, quando vê alguém pelo monitor, quando fala pelo interfone, existe um pouco da genialidade de Marie ali. Mesmo que quase ninguém mencione isso. Talvez você esteja pensando, mas ela ficou milionária? A verdade, não exatamente. Marie nunca recebeu a fama gigantesca que merecia. Seu nome não virou manchete mundial. Não apareceu em todos os livros escolares. E isso faz muita gente se perguntar: quantos gênios foram esquecidos pela história? Quantas pessoas mudaram o mundo sem receber o reconhecimento merecido? Mas existe algo que ninguém pode apagar: o impacto. Porque hoje, milhões de casas utilizam sistemas baseados no mesmo princípio criado por ela. Ver antes de abrir. Observar antes de confiar. Proteger antes de agir. Literalmente. Da próxima vez que você olhar uma câmera de segurança ou verificar quem está na porta pelo celular, lembre-se, muito antes da tecnologia moderna, uma mulher negra já havia imaginado tudo isso. E talvez o mundo ainda não fale o suficiente sobre ela. Mas hoje, você conheceu sua história. Agora, eu quero saber sua opinião. Você já conhecia Marie Van Britten Brown? Ou essa história te surpreendeu? E se você gosta de histórias reais, inspiradoras e pouco conhecidas que mudaram o mundo, se inscreva no canal, porque a próxima história pode explodir sua mente.